Município de pequeno porte, e eu atuo na atenção primária em saúde e também na vigilância da saúde do trabalhador. Antes de estar dando entrada no tema proposto para a minha apresentação, eu gostaria de agradecer ao convite feito pela SES, em especial pela Rose, e também eu gostaria de estar parabenizando todos os organizadores do evento por estar retomando um trabalho, uma temática muito importante na realidade da atenção primária em saúde. Contudo, essa população, muitas vezes ela passa despercebida, então ela é subdiagnosticada e muitas vezes também subnotificada. Então, o que ficou sobre a minha responsabilidade de estar apresentando é a identificação da população exposta aos agrotóxicos. Como mencionado na apresentação da linha guia, a primeira etapa para garantir o atendimento para essa população é necessário algumas atribuições relacionadas à atenção primária em saúde. A atenção primária em saúde ela precisa compreender os riscos existentes nos processos produtivos locais, elaborar um processo de trabalho específico para atendimento dessa população, organizar o fluxo dos usuários entre os diferentes pontos de atenção do território e atuar como porta de entrada para rastreamento, estratificação, acompanhamento diagnóstico e, por fim, o desfecho, que vai ser a notificação, caso necessário. Elaborar a agenda de atendimento longitudinal para indivíduos com sinais de intoxicação crônica. E fundamental, pessoal, é preciso lembrar que a APS ela é a ordenadora da rede de atenção à saúde do nosso SUS. A linha guia, ela caracteriza de maneira geral a população que está exposta aos agrotóxicos. Então, como já foi mencionado, são as gestantes, mulheres em amamentação, em idade fértil, sem uso de métodos contraceptivos, trabalhadores do setor agropecuário em geral, também trabalhadores da saúde pública, no controle de endemias, de zoonoses, aqueles trabalhadores que também participam do processo de reciclagem, de embalagem de agrotóxicos, entre outros. Agricultores da agricultura familiar. Para quem não conhece, a agricultura familiar é um modelo de agricultura muito presente aqui na nossa realidade, e também por todo o estado do Paraná. A família ela é responsável por administrar todas as atribuições dentro da agricultura. Então, de certa forma, ela acaba ficando mais associada ao agrotóxico, ou mais exposta pela exposição ocupacional e também pela exposição ambiental, que é a moradia dessas pessoas. Um público residente do entorno de 500 metros adjacentes da pulverização aérea de agrotóxicos, lembrando que a pulverização aérea é realizada por aeronaves e hoje também está sendo utilizado drones, e o indivíduo acometido de intoxicação aguda pelo agrotóxico. Toda essa caracterização da população, ela vai trazer uma compactação e vai chegar na população-alvo, que já foi mencionado aqui pela Rose, então eu não vou estar me aprofundando na caracterização da população-alvo. Bom, entrando na parte prática de preenchimento da ficha de rastreio da população ocupacional e ambiental exposta aos agrotóxicos, tem um profissional, como também já foi mencionado, que foi delegado ou sugerido que realize o preenchimento desse instrumento. Contudo, pessoal, não é responsabilidade somente do agente comunitário de saúde estar realizando esse preenchimento. Outros profissionais envolvidos na atenção primária em saúde podem também estar participando desse processo de trabalho
desde que eles estejam engajados e capacitados para estar desenvolvendo essa função. Algumas recomendações para a apresentação do instrumento para a população. Realizar a apresentação em um formato que favoreça a aproximação entre os serviços de saúde e a comunidade. Destacar que o instrumento é uma ferramenta oficial do governo do estado do Paraná. E, por fim, enfatizar que sua finalidade é avaliar especificamente as condições de saúde da população, tá? Para que não tenha uma confusão das pessoas que manipulam o agrotóxico com questões de fiscalização e que acabe dificultando a abordagem e o preenchimento do instrumento. Bom, aqui eu trago o instrumento, né, que é a ficha de rastreio, e eu dividi em 3 recortes. O primeiro recorte, ele vem com a apresentação de um cabeçalho. Eu lembro todos vocês que é fundamental que toda a ficha seja preenchida por completo, porque muita informação que nós vamos encontrar aqui vai ser fundamental para a continuidade da assistência desse indivíduo, né? E acaba talvez prejudicando a continuidade do atendimento. No segundo recorte, eu trago a história anterior. Então, são perguntas relacionadas ao passado desse indivíduo. Talvez aquele primeiro emprego que já começou a condicionar a exposição. O terceiro recorte é relacionado ao histórico atual de exposição aos agrotóxicos. Então, são perguntas relacionadas ao presente e ao passado recente dessas pessoas. E, por fim, uma pergunta que eu acho muito importante de estar pactuando aqui com vocês. No momento, existem agrotóxicos ou embalagens na unidade produtiva. A grande parte dos profissionais que vão estar preenchendo são os agentes comunitários de saúde. E os agricultores têm dificuldade em questões da nomenclatura, até como já foi apresentado aqui. Então, aproveitem esse momento, porque vocês vão estar na unidade produtiva dessa população. Pedem para verificar as embalagens de agrotóxicos e aí vai facilitar no preenchimento, né, dessa ficha de rastreio. E por fim a gente vai caracterizar, né, conforme a exposição desses indivíduos. Preenchido o material, quem que vai fazer a avaliação desse instrumento? O responsável por essa avaliação é o enfermeiro. Eu tenho certeza que quando se iniciar esse processo de trabalho, ele já vai ter uma organização lógica, vai chegar na mão do enfermeiro e ele já vai ter a responsabilidade de dar continuidade na assistência. Então ele define a prioridade do usuário no atendimento, seguindo a ordem decrescente de escalonamento, né, de risco, de primeiro até o 6º nível. Baseado nisso, no processo de trabalho é definida a continuidade do atendimento e que vai possibilitar a consulta de enfermagem, posteriormente a consulta médica e as estratificações de risco. E por fim o desfecho com a notificação. Agora, eu já estou entrando no final da minha apresentação. Eu gostaria de estar dividindo com os senhores a experiência que nós tivemos na aplicabilidade desses instrumentos na prática no nosso município de Novo Itacolomi. Nós começamos, o nosso primeiro contato com esse material, com a linha guia, foi no ano de 2019. A demanda ela chegou até nós, na unidade básica, através dos agentes comunitários de saúde. Essa demanda foi
discutida através dos matriciamentos que eram realizados de forma periódica dentro da unidade, e a partir disso, nós iniciamos o processo de trabalho para atendimento da população. Esse momento, infelizmente, nós não tivemos sucesso na continuidade dessa proposta de trabalho, por diversos motivos. A baixa adesão da parte da equipe multiprofissional, o absenteísmo da população, constantes faltas, por ser um processo, dependendo da forma que a gente constrói, longo, desconfiguração da APS causada pela pandemia e também a imaturidade na relação com o material. Em 2024, a gente retorna a trabalhar com essa proposta de trabalho, vivendo um outro momento. Nós tivemos uma parceria técnico-científica com o Programa de Saúde Coletiva aqui da Universidade Estadual de Londrina, e esse programa condicionou meios, orientações para que a gente desenvolvesse uma prática e aí sim a gente conseguisse desenvolver um processo de trabalho viável. Então nós iniciamos através da análise do perfil sociodemográfico, ocupacional e epidemiológico, seguimos através da definição dos grupos prioritários, sendo divididos pelo grupo ocupacional e ambiental, e também nós nos baseamos no escalonamento de risco da linha guia, que foi criado por 2 blocos de atendimento. O primeiro bloco de atendimento foi para a população de forma direta, ocupacionalmente exposta aos agrotóxicos, portadoras de atribuições específicas, que são o preparo do produto, diluição, pulverização e limpeza do equipamento. Esse período de atendimento ele foi concretizado de agosto de 2024 a julho de 2025, ou seja, já foi finalizado. E o segundo bloco de atendimento foi para a população de forma indireta, ocupacional e também ambiental, exposta aos agrotóxicos, sem atribuições específicas, envolvendo a lavagem de roupas ou dos EPIs, supervisão, colheita e controle de expedição das plantações e os moradores da área rural. O período proposto para o atendimento é de setembro deste ano, de 2025, até dezembro de 2026. Esse segundo bloco nós conseguimos já atender aproximadamente 35 pessoas. Mas o primeiro bloco, nós chegamos a um público total de 202 trabalhadores ocupacionalmente expostos aos agrotóxicos. Nós tivemos uma perda de 43 indivíduos. O que foi essas perdas? O que foram essas perdas? Foi no processo de trabalho, desde o preenchimento da ficha de rastreio até a estratificação. Às vezes os indivíduos eles acabaram se perdendo por algum motivo e agora nós estamos realizando a busca ativa para trazê-los novamente para dentro da unidade. E por fim aqui nós chegamos a atender um total de 159 trabalhadores, 79% da população. E desse público nós estratificamos 29% em baixo risco, 34% em médio risco e 37% em alto risco, seguindo todos os critérios da linha guia. E por fim nós chegamos em 57% dessa população notificada por condições crônicas. O atual momento que a gente está vivendo na qualificação das notificações. Então, a gente criou um vínculo direto com a SESA e acredito que até dezembro desse ano nós concluímos essas qualificações e os dados possam ser transmitidos para serem analisados, e que a gente possa caracterizar a nossa realidade sanitária com outros olhos aí.
Bom, aqui eu finalizo a minha parte, né? No dia de hoje. No final, eu deixo aberto para alguma pergunta, também alguma sugestão. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Rosalina, eu sou médica, atualmente na divisão de saúde da família.